Olá pessoal, um prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês por essa live que certamente vai ajudar você. E nós estaremos trazendo o tema de hoje, justificados mediante a fé em Cristo. Fique conosco pelo canal do YouTube, estamos aqui pelo canal fazendo uma transmissão ao vivo. Claro, essa é uma gravação, mas nós estamos ao vivo no chat para interagir com você, para que você possa fazer comentários, as suas perguntas. Nós estaremos respondendo também as suas perguntas. Então, fique conosco. Lembrando que antes de nós findarmos essa live, estaremos realizando uma oração para que sejamos todos alcançados pelo poder de Deus. Né, Aline? É isso aí, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Lembrando que essa live está gravada, porque vocês vão ver que tanto eu quanto o Anderson estamos bem ruim da garganta, então a gente achou melhor gravar, caso nos dê uma crise de tosse. Assim a gente pode cortar, mas vamos estar aqui ao vivo respondendo as dúvidas de vocês. E lembrando que mesmo que seja gravado, é importante que a gente receba aí um feedback de vocês, se o som está ok, se a imagem está saindo bem. É importante que vocês compartilhem, enviem o link, curtam, comentam, tirem suas dúvidas. Aproveitem que nós vamos estar aqui ao vivo com vocês para responder e tirar todas as dúvidas. E como o Anderson falou, o tema de hoje é justificação pela fé. Para quem já me conhece, vocês sabem que esse é o meu assunto preferido, né? A gente vai falar de tudo o que é mais importante, de salvação, de justificação pela fé. A única fé, a fé bíblica, a verdadeira, a única que existe, colocada, depositada no nosso Senhor Jesus. Então a gente vai estar falando com vocês sobre isso hoje no nosso estudo de Gálatas. Bom, e só para recapitular sobre o que falamos na semana passada, sobre por que Paulo ele repreende a Pedro, né? Ele expõe a Pedro daquela forma que nós falamos nos capítulos anteriores. Bom, nós vimos que Pedro ele se levanta da mesa, né, dos gentios e ele se afasta dos gentios por causa dos judeus que ali chegaram, os judeus cristãos, né? E esse foi o seu maior erro, porque ele começou a fingir, ele começou a dissimular, e alguns dos gentios também começaram a dissimular com Pedro. Então foi necessário esse confronto com Pedro, dos principais pilares da igreja, que era Pedro, né, Aline? Paulo não podia permitir que o evangelho fosse corrompido, que o evangelho fosse deturpado, que o evangelho fosse um evangelho fingido. Nem pelos falsos irmãos, nem pelos falsos judaizantes, muito menos por um líder da igreja, né, gente? Como a gente viu na semana passada. Então, a gente viu aí a ousadia de Paulo, a valentia na defesa dele de ter que enfrentar Pedro por amor ao evangelho, por amor à obra de Cristo na cruz. E a gente vai dar sequência nesse ensinamento, porque a conversa continuou. Embora nós tenhamos gravado até o capítulo 14, mas a conversa de Paulo com Pedro continua. E a gente vai lendo para vocês, e conforme a gente for lendo, a gente vai explicando. Como eu falei, é um assunto bastante delicado, é um assunto muito importante. É a salvação, gente. É a salvação. Vocês que já acompanham a gente, vocês que já acompanham o canal Fundamento, vocês sabem que o nosso objetivo desde o princípio é ensinar a verdade. Que verdade é essa? Que a salvação não é por obras. Que a salvação é unicamente pela fé depositada na obra que Cristo realizou na cruz. E é isso que Paulo está fazendo na carta de Gálatas, como a gente já viu desde o princípio, defendendo esta verdade do evangelho, que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Então hoje ele vai aprofundar isso com muita força, com muita autoridade, usando aí versículos conhecidíssimos, né, que a gente vai ir lendo aqui no decorrer da live, e que muitas vezes são usados fora de contexto, muitas vezes são interpretados de uma maneira completamente errada,
e a gente vai ir ensinando vocês aqui conforme a gente for lendo. Gente, é muito importante. Isso aqui é salvação, essa aqui é a verdade do Evangelho. Isso aqui é o que Paulo está defendendo na carta de Gálatas, do princípio ao fim. Então, já compartilha esse link e presta atenção, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não deixe que nada tire o seu foco. Não deixe que nada te distraia. Já que tu tá aí, que tu sentou para assistir essa live, então presta atenção, observa, não deixe que nada tire a tua atenção, meus amores. Por quê? Porque isso aqui é vida ou morte eterna, isso aqui é assunto de salvação. Então, se vocês querem entender a salvação, nessa live a gente vai explicar para vocês, tá bom? Posso ler já, amor, ou tu vai falar alguma coisa? Só a gente terminando aqui de recapitular, esse confronto foi muito importante, porque nós estamos falando de alguém que viveu com o Senhor Jesus, né? De alguém que esteve sentado à mesa com o Senhor Jesus, que andou com o Senhor Jesus durante 3 anos, né, Aline? Ele viu o Senhor Jesus morrer e ele viu o Senhor Jesus ressuscitar. Ele esteve à mesa com o Senhor Jesus, comendo com os pecadores. Ele esteve à mesa com o Senhor Jesus, comendo com aquelas pessoas desprezadas pela religião. Aí você pensa, poxa, como que Pedro chegou a esse ponto, né? E nós podemos olhar para dentro de nós e dizer, nós não estamos inclinados também a isso? A nossa natureza caída também não está inclinada a isso, ao fingimento, à hipocrisia, à dissimulação, porque Pedro não estava negando, só para lembrar você da semana passada, ele não estava negando o verdadeiro evangelho, mas ele estava fingindo acreditar na legalidade, naquelas leis dos judeus. Ele estava fingindo acreditar, aceitar, né, aquelas leis. E como que Pedro chegou a esse ponto, né? E por que então que Paulo teve que confrontar e ser tão radical com aquilo? Não é que você, por exemplo, vai sair dessa live agora e vai dizer, agora eu vou botar o dedo na cara de todo mundo, né? Eu vou sair daqui para mostrar o erro de todo mundo também. Não, esse foi um caso à parte que ele teve que confrontar Pedro. Foi uma situação que ele precisou confrontar Pedro diante de todos. Não é que ele não quis evitar aquilo. Não é que Paulo foi tão radical a ponto de expor a Pedro. Não, ele tinha que fazer aquilo. Era necessário ele expor aquela situação porque estava contagiando os gentios. Aquilo era uma ameaça ao verdadeiro evangelho, né? Eles estavam deixando, como nós colocamos na semana passada, a mesa da graça e se transferindo à mesa da lei, da legalidade, né? Estava colocando em jogo, estava colocando em xeque a verdade do evangelho, que a salvação é unicamente pela obra de Cristo. Porque a partir do momento que um líder vai lá e finge, porque os outros não sabiam que ele estava fingindo. Ele estava fingindo, ele cria que a salvação era unicamente pela obra de Cristo, mas ele estava fingindo. As pessoas que estavam ali não sabiam que ele estava fingindo, então eles acreditariam no que ele estava falando, na atitude, no comportamento dele. E isso ia fazer com que? Ia fazer com que aquelas pessoas, tanto os judeus recém-convertidos como os gentios, parassem e dissessem, então quer dizer que a salvação não é só por crer em Cristo? A salvação é voltar a cumprir os ritos da lei? Vocês estão vendo que, olha que coisa tão sutil? Gente, é uma coisa, meu Deus do céu, gente, se a gente parar para pensar, o que Pedro fez foi algo terrível, a ponto de o comportamento, a atitude de Paulo ter sido tão enérgica, né? Porque ia todo mundo ali acreditar que deveriam voltar para as obras da lei, para ser salvos, rituais, festas, sábado, dieta, comida, enfim, obediência à lei de Moisés. Então isso era o que não podia acontecer, né? E é isso que a gente defende hoje, né? Hoje que a gente tem esse entendimento
É isso que a gente defende, né? Não permitir que o engano da lei, das obras, né? Que a salvação é por obras, que a salvação é por sacrifício próprio, que a salvação é por esforço próprio, continua infiltrado dentro do verdadeiro evangelho, confundindo aí as pessoas, né? Então, foi muito grave. O erro de Pedro foi muito grave. Então nós vamos dar agora continuidade no versículo 14, né? Nós paramos no 14. Paramos, 14 é bom pra gente só pegar o... A gente já leu o 14, mas vamos dar continuidade aqui do 14. O contexto é Paulo falando, né? Quando eu vi que Pedro, Barnabé e aqueles judeus que estavam ali não estavam agindo de acordo com o evangelho, de acordo com o evangelho o quê? O evangelho é unicamente pela obra de Cristo, crendo na obra de Cristo e não pelas nossas obras. Quando eu vi que eles não estavam agindo de acordo com a verdade do evangelho, eu falei, na presença de todos, se sendo tu, Pedro, judeu, vives como gentil, ou seja, come porco, come camarão, não cumpre mais o sábado, não cumpre mais as festas, não vive mais pela lei de Moisés, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aí a gente entra no versículo de hoje, Paulo explicando, Paulo continua falando, nós, judeus por natureza, ou seja, gente, hoje a gente vai falar com muito detalhe, a gente vai falar grego, a gente vai falar detalhes, porque é o que eu falei pra vocês, esse assunto pra mim é o principal, então vocês já sabem, eu vou falar muito, então tenham paciência, até tu, amor, porque eu vou ir com todos os detalhes possíveis pra gente entender isso aqui perfeitamente, tá? Então, nós judeus, por natureza, ou seja, de sangue, nascidos em Israel, da tribo de Benjamim, de Judá, da tribo que for, nós por natureza, judeus, não pela fé, como eu e como tu, eles, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Tá escrito isso aí na tua Bíblia? Ninguém? Ninguém é o que, gente? Ninguém? Então vamos lá. Eu quis ler primeiro e agora eu vou voltar e vou explicar. Vamos lá. Quando Paulo fala o seguinte, assim, ó, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, o que Paulo tá querendo dizer isso? Não é que ele está querendo se dizer que os judeus são melhores que os gentios, não. É no sentido de cumprimento da lei de Moisés, tá? Aqui para que não fique nenhum mal entendido. Quando ele fala, nós, Pedro, tu, Pedro, Barnabé, que somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, pecadores no sentido do cumprimento da lei, porque os gentios não cumpriam a lei, e a lei para eles era... Cumprimento da lei era não ser pecador, então ele só quis dar ali um incremento. Nós, judeus por natureza, não pecadores no sentido de nós cumprimos a lei de Moisés, né? Porque somos judeus por natureza. Aí ele vem e fala o seguinte: sabendo, contudo, aqui entra a interpretação da Bíblia, gente, a maneira correta de interpretar a Bíblia, inclusive no português. Às vezes vocês sabem que eu foco muito no hebraico, no grego, mas, meus amores, se vocês lerem a Bíblia com atenção, prestando atenção, fazendo uma tradução correta das palavras no português, vocês já vão entender muita coisa profunda, que não seja uma maneira corrida de ler. Paulo está dizendo, Pedro, nós que somos judeus,
sabendo, algo concreto, passado. Essa palavra aqui no original grego, essa palavra usada, sabendo, significa algo que aconteceu já no passado, que não é que está acontecendo ou que vai acontecer, algo concreto que já passou. Então ele fala, nós judeus sabendo, algo que já passou, é algo que a gente sabe, que o homem não é justificado por obras da lei. Meus amores, presta atenção, essa palavra justificados, a palavra justificação, é a primeira vez que aparece na Bíblia, é aqui no livro de Gálatas. A gente já falou que a carta de Gálatas é a carta mais antiga de Paulo. Então, aqui na carta de Gálatas é a primeira vez que a palavra justificados ou justificação está aparecendo. Ou seja, justificado significa ser considerado inocente, ou seja, salvo, né? Quando nós éramos culpados, transgressores da lei de Moisés, a lei de Deus, éramos culpados e por essa culpabilidade éramos condenados ao inferno. Agora vem Cristo com a obra dele na cruz e nos justifica, ou seja, nos declara inocentes. Isso é o que significa a palavra justificados. Fomos considerados inocentes por causa de outro. Então é a primeira vez que a palavra aparece no Novo Testamento, a palavra justificados ou justificação. Então Paulo está falando, amor, está escrito isso na tua Bíblia em português, como está na minha? Isso está escrito em português na Bíblia de todo mundo, ou em espanhol, na Bíblia de todo mundo. Paulo está falando, nós sabendo algo concreto, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Em que idioma a gente tem que ensinar isso para vocês e para aqueles que leem isso aqui e ignoram? Que Paulo está afirmando que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Ou seja, que obras da lei são essas, meus amores? Os 10 mandamentos, as leis de Moisés e todos os outros mandamentos e doutrinas e rituais e que os judeus foram criando no decorrer do tempo da história deles. A palavra é clara, Paulo é claro. O homem não é justificado por isso. O homem não é justificado por estas obras, e sim mediante a fé em Cristo. Eu não sei, amor, se tu quer falar alguma coisa sobre isso, porque quando eu entrar na fé em Cristo, aí ninguém me segura. Sim, porque Paulo estava falando exatamente sobre isso para Pedro. Olha, você está deixando de viver na graça para viver pela lei. Você está rejeitando a cruz, né? É isso que você está fazendo. Você está dando as costas para a cruz de Cristo e está voltando às leis, às práticas dos rituais, dos costumes, porque era isso que ele estava fazendo. Ele estava se inclinando para aqueles judeus, aqueles judaizantes, e ele estava rejeitando o que Jesus aceitou, né? Ele aceitou aqueles gentios, aqueles pecadores, aquelas pessoas que eram desprezadas, e elas foram salvas por essa graça. Só que Pedro agora estava dando as costas para isso. Estava se voltando para as leis, né? E quando nós falamos de justificação, eu lembro que teve uma época na escola, eu lembro que eu estudava, e eu tinha que entrar na escola em um horário, determinado horário. Eu tinha que entrar às 8 horas da manhã para estudar na sala de aula, né? Só que eu tinha uma carta de um médico, uma justificação, que dizia, olha, ele pode entrar depois da hora, porque ele tem esse problema, e ele não pode entrar antes. Então eu lembro que eu ia muito confiado para a escola, porque eu tinha uma carta que justificava o meu problema, e que eu podia entrar
o horário depois, qualquer horário que fosse depois das 8 horas, eu tinha entrada livre, né? Eu tinha essa entrada. A lei da escola era uma, né? A lei era você entrar até as 8 da manhã. Mas porque eu tinha uma justificação, eu podia entrar, então, depois do horário, né? Olha só, então quando nós trazemos isso para essa graça, esse favor imerecido, é isso. Quando eu fui justificado, a lei caiu por terra. Aquela lei não tem mais validade na minha vida. As leis não são mais válidas na minha vida, elas caíram por terra. Essa era a luta de Paulo aqui nítida, né? Explícita, contra essas leis, contra esses costumes que nós vemos dentro de muitas igrejas, costumes, leis. As pessoas zelam mais pelos costumes do que pela cruz de Cristo, né? Pelo Senhor Jesus. Elas zelam mais pelas suas leis, pelos seus rituais, do que propriamente por esta justificação, porque essa justificação, Aline, não é só uma ação, é uma pessoa. É o Senhor Jesus, Ele que nos justificou, Ele que morreu por nós. Então, quando a pessoa ela começa a obedecer essas leis, ela começa a zelar por essas leis, a defender, e se tem alguém que poderia falar de lei, inclusive no versículo, acho que é no próximo que fala, é Paulo, porque ele defendeu a lei durante toda a sua vida, desde criança, ele aprendeu a lei, ele sabia a lei de memória. Então, se alguém que pode falar sobre isso, é ele, né? É Paulo. E ele menciona aí que Pedro não estava vivendo de acordo com esse evangelho verdadeiro. Ele estava pregando uma coisa e vivendo outra, né? São muitos que pregam em nome desse evangelho e até dizem, né, o evangelho verdadeiro, mas não vivem esse evangelho. Não estão vivendo esse verdadeiro evangelho. E é até o que Paulo diz aí. Ele diz porque vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho. Disse a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Olha só, ele estava pregando uma coisa, mas vivendo outra. E Paulo deixou muito claro aqui, quando ele usa essa palavra, obras da lei, sabendo. Gente, arrisca nessa Bíblia de vocês essa palavra sabendo. Sabendo, porque é algo concreto. Paulo estava dizendo: Pedro, eu e tu já sabemos que por obras da lei ninguém é salvo. Ninguém é justificado, Pedro. E Paulo usa a palavra no original hebraico, no original grego, que fala orgonomum, que é essa palavra, eu gosto dessa palavra, orgonomum, obras da lei. Ou seja, na tradução do grego, na verdade, essa palavra, ele está dizendo assim, ó, sabendo que por orgonomum, obras da lei, ou não tem nenhuma tradução muito correta para o português, porque assim, orgonomum significa fazendo lei ou cumprindo lei, né? Então essa palavra que Paulo usa no grego, orgonomum, ele fala: Pedro, sabendo, Pedro, que por orgonomum, por obras da lei, cumprindo rituais da lei, ninguém vai ser justificado, Pedro. Não foi o que tu aprendeu com o mestre quando tu teve os 3 anos com ele? Pois é, foi o que eu aprendi com ele também, Pedro. Ninguém será justificado por obras da lei. Ao contrário, Pedro. Aí ele vem e fala: e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui, só aqui a gente poderia ficar 3 horas falando, gente, porque vocês podem ir lá no meu canal, ver o estudo da fé, porque lá a gente fala bastante sobre essa fé, a única fé que existe, a fé bíblica, que é a fé depositada em Cristo e na obra dele na cruz. Então aqui é muito específico quando Paulo fala: ninguém será justificado por obras da lei, mas sim pela fé
em Cristo Jesus, pela fé depositada em Cristo Jesus. Então, que fé é essa? É essa fé transferida para a obra de Cristo na cruz, ou seja, porque vamos voltar ao dar-lhe novo nascimento, ao dar-lhe morto espiritualmente. Pergunta: o que um morto pode fazer? Um morto pode cumprir a lei? Um morto pode obedecer? Um morto espiritual pode viver em santidade? Um morto espiritual pode decidir por Deus? Pode decidir por Cristo? Pode decidir ir para o céu? Não, né, gente? Um morto não pode fazer nada. E essa era a nossa condição. Estávamos todos mortos, separados de Deus, inimigos de Deus, perdidos em delitos e pecados. Não tínhamos a capacidade de cumprir a lei. Estávamos condenados debaixo da ira desse Deus que é 3 vezes santo, condenados ao inferno, e não tínhamos chance, oportunidade nenhuma de sair de lá. Nenhuma. A menos que um Deus, que é a própria sabedoria, criasse esse plano de redenção realizado, consumado naquela cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele viria, desceria da glória dele como homem, num corpo de pecado, se sujeitar a viver num corpo de homem de pecado, para cumprir esta lei que nós não tínhamos a capacidade de cumprir. Nós nunca poderíamos cumprir a lei. Cristo veio e cumpriu no nosso lugar. Agora, a salvação, a justificação mediante a fé em Cristo é exatamente isso, meus amores. É eu crer, é eu depositar a minha confiança nele. Não, eu não pude cumprir, porque eu estava morta. Mas Cristo cumpriu no meu lugar. Então agora eu confio na prática de Cristo dessa lei. Eu confio que ele cumpriu no meu lugar e me aferro a isso. Isso é o que me justifica. Isso é o que me salva. Essa é a fé que Paulo está dizendo aqui. Pedro, mediante as obras da lei ninguém será justificado, Pedro, e nós sabemos disso. Nós sabemos que o homem nenhum é justificado por cumprir, por obedecer, por ser fiel, por ser dizimista, por ser ofertante, por se esforçar, Pedro. Nós sabemos que o único que se esforçou, o único que cumpriu a lei perfeitamente desde o dia que nasceu até o dia que morreu foi Cristo. Por isso que hoje a nossa salvação está em colocar a nossa fé nele. E detalhe, meus amores, é importante a gente falar, amor, porque quando a gente fala fé, o que o evangelho falso, o evangelho moderno ensina? Que é essa fé depositada em Cristo. Porque um falso mestre pode chegar aqui e ler: salvação é mediante a fé, como usam lá de Efésios 2, e aí dão um nome para essa fé, né, amor? Sim, essa fé são obras, essa fé são rituais, né? Essa fé é você mostrar alguma bondade, você tem que mostrar algo, né? Até o que a gente até comentou na mesa nessa semana com os amigos, que a religião diz o seguinte: cumpre essas leis aqui, tenha fé em Deus, cumpre esses rituais, né? Esses costumes, e você é aceito pela religião. Mas o verdadeiro evangelho diz tudo ao contrário. O verdadeiro evangelho diz assim: Jesus diz: eu cumpri a lei. Eu cumpri a lei. Eu paguei um alto preço, né? Eu dei a minha vida na cruz. Eu consumei. Confia, né? E é isso que ele garante, que nós nos assentaremos com ele. Quer dizer, essa salvação, ela não deriva dessas obras que muitos denominam por fé. Essa fé tem que mostrar obras, né? Essa fé tem que fazer alguma coisa, essa fé tem que mostrar alguma coisa. E muitos até deturpam aquele versículo que diz, né? A fé sem obras é morta. Ora, essa fé que ele se refere é a fé salvífica daquele que nasceu de Deus, que agora tem uma fé viva para mostrar as suas obras vivas para Deus, né? E não faz isso por troca, faz isso porque ela é grata ao Senhor Jesus. Ela faz isso por amor a Deus, não por aprovação humana, né?
Então, quando um falso profeta lê esse versículo aqui, nenhum homem será justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé. Aí eles pulam, nenhum será justificado pela obra da lei e focam só, mas será justificado pela fé em Cristo. Aí então dão um nome para essa fé, é aquilo. A tua fé tem que estar sempre em movimento. A tua fé tem que estar sempre em movimento. Sempre tem que estar fazendo alguma coisa para movimentar essa fé. Porque essa fé, geralmente essa fé tem um nome de um voto. Tem um nome de uma obra tua. Seja um jejum, seja uma oração, seja uma campanha, seja um sacrifício, seja um esforço, seja estar na igreja, seja, enfim, o que for. Então, dando o nome dessa fé aqui, que nós somos justificados por ela, de qualquer coisa que é uma obra. Tá vendo como que o falso evangelho é desgraçado, né? Paulo tá dizendo, ninguém é salvo por obras da lei, mas sim mediante a fé. Aí o falso evangelho coloca o nome dessa fé de obras da lei, né, amor? Bota exatamente o nome dessa fé de obras da lei, obediência, sacrifício, e isso, e aquilo, e aquele outro, e fardos, e fardos, e fardos, e fardos, e fardos, que aquela pessoa nunca vai poder cumprir. Porque como a gente vai ver no final do estudo, se a gente pudesse cumprir, Cristo não precisava ter vindo morrer, né? Então é até questão de inteligência, de usar o neurônio que Deus deu pra gente. Então, é muito claro. E aí ele diz assim... e sim mediante a fé em Cristo, ou seja, ficou claro, né, gente? Que é a nossa justificação, sermos considerados inocentes por Deus, é somente colocando a nossa confiança, a nossa fé no que Cristo fez, e não naquilo que nós podemos fazer. Eu sinceramente não sei como que alguém que diz que ensina a Bíblia, chega aqui, lê e consegue ensinar isso aqui errado. Mas enfim, aí ele fala assim, também, Paulo segue falando, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por orgonomum, ou seja, não cumprindo leis. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Vamos traduzir desde o início. Pedro, nós que somos judeus, que cumprimos, somos acostumados a cumprir os ritos de Moisés, sabemos que ninguém é salvo por cumprir isso, Pedro, por não comer carne de porco, por não guardar sábado. A gente sabe, Pedro, que não é por isso. Em outras palavras, ele está dizendo assim, desculpa, ele está dizendo, aos olhos de Deus, a nossa natureza é injusta. Nenhum de nós somos justos, né? Ele está dizendo aqui, se nós que somos judeus, que somos os praticantes, sabemos que não precisamos delas, ao contrário, nós também temos crido unicamente em Cristo. Assim como os gentios têm que crer unicamente em Cristo, confiar, colocar fé unicamente em Cristo para ser justificado, nós também fazemos isso. Então, como que agora tu vai querer fingir aí que está cumprindo lei e confundir a cabeça do pessoal? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele vem e fala assim, aí ele segue falando. Gente, ficou claro, tá escrito na Bíblia de vocês que pelas obras da lei ninguém será justificado? É importante frisar isso. É importante porque de repente amanhã alguém vai dizer pra ti assim, tu tem que sacrificar. Tem um versículo tu tem ali que te que vale esforçar. a pena, desculpa interromper, mas esse versículo ele encaixa direitinho o que a gente está falando aqui. Romanos 3:10, que diz... não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. É importante você entender isso, porque é isso que Paulo está falando. Que
na nossa natureza caída, nós não somos justos. Nós não podemos, por exemplo, construir essa ponte que nos leva a Deus, como muitos dizem. Vamos construir uma ponte, vamos construir com a nossa justiça. É como se nós estivéssemos, então, destruindo a ponte que é o Senhor Jesus e querendo, pelas nossas obras, construir uma ponte nova, construir uma escada. Quando eu falo sobre isso, de justificação, eu lembro de Jacó, né? Quando ele saiu da casa dos pais, foi para o deserto e ele teve uma visão. Lembra da visão que ele teve? Ele viu uma escada que ligava a terra com Deus. E quem era essa escada? Quem era a escada? Quem é que estava ali naquela escada? Ou quem era a escada? Quem é que liga o homem aos céus? Exato. Quem é o mediador, né? Ali foi uma sombra do Senhor Jesus. Ali foi uma sombra nítida do Senhor Jesus. Porque não há outro senão o Senhor Jesus. Ele era a escada ali, que estava ligando a terra com o céu, né? E o Senhor Jesus é essa escada que os judeus, né, os judaizantes, aqueles que seguem essa lei, eles querem construir essa escada com a sua justiça, com a sua justificação, com as suas obras. Eles querem construir, eles querem se agarrar nisso. Não é em vão que Jesus vai dizer para muitos naquele dia, né? Olha, não vos conheço, porque muitos virão e se justificarão diante dele com essas obras, com essa bondade, com esses rituais, essas tradições, esses costumes, né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, eu pratiquei a lei, mas eu expulsei demônio, mas eu curei. Olha, eu orei para fulano e fulano foi curado. Olha, eu fiz um jejum, eu fiz correntes, eu fiz tudo que me mandaram. Mas o Senhor Jesus vai dizer: olha, você destruiu a única ponte, a única escada, o único mediador que você tinha, você rejeitou. Você deu as costas, porque você se apegou a isso, você se agarrou a essas tradições. Então ele está dizendo nesse versículo aí o seguinte: nós, em nossa natureza, nós somos caídos. Nós não somos justos. Nós não temos, pela nossa própria justiça, dizer eu sou bom, sou justo, ser salvos. Jamais, isso é impossível, né? Isso é uma coisa ilógica. Só se a Bíblia está toda errada, só se a Bíblia, então, que nós lemos está errada. Porque é isso que ela está dizendo, é isso que Paulo está dizendo e chamando a atenção de Paulo sobre isso, para corrigir aquele erro, né? Gente, não tem como extrair justiça de obra da lei. Não tem como extrair justiça das nossas boas obras. Gente, seja sincera pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida. O que de bom tu pode tirar de uma boa obra tua? Seja sincera. O que de bom tu pode extrair de uma suposta boa obra tua? Eu posso te dizer o que tu pode tirar de uma suposta boa obra tua. Orgulho, vaidade, aparecer, se mostrar para o homem, aparente santidade, medo, preocupação, obrigação, tenho que fazer. Só isso tu vai extrair da tua boa obra. Só isso. Não sei se ficou claro isso que eu quis dizer. Só isso. Porque, meus amores, obra que não é feita pelo fruto do novo nascimento não presta. A Bíblia chama ela de trapo de imundícia. Ela tem um mau cheiro à narina de Deus. Porque ainda que aparentemente seja uma boa obra, mas se Deus for olhar a intenção do nosso coração, só vai ter podridão, porque a intenção ou é por medo, ou é para agradar homens, ou é para aparecer, ou é para mostrar uma santidade que não existe. E por isso que nós batemos nessa tecla do perigo dessas mensagens do falso evangelho. Porque o falso evangelho diz: você pode, está em você o poder, né?
dia eu ouvi alguém muito empoderado aí na internet dizendo: eu posso, porque em mim está o poder. Né? E essa é uma falsa mensagem. Não é isso que o Evangelho prega. Onde está escrito isso? Né? Que eu posso, que está em mim o poder. Aonde? Inventaram, pegaram textos, pegaram versículos soltos e manipularam esses versículos, distorceram esses versículos, perverteram, na verdade, como Paulo fala no início de Gálatas. E esse é o perigo dessas mensagens, né? Que a pessoa ela se agarra a isso, às suas obras, ao seu poder, à sua justiça, sua bondade, né? O seu orgulho de dizer: eu posso sim, está em mim esse poder, está em mim essa... E eles usam Deus, Aline, como uma energia que eles podem manipular. Deus é uma energia que eles vão lá, apertam os botões, né? Os botões certos e acontece a coisa certa. Grita bastante. Muitas igrejas dão a fórmula, né? Vou te dar a fórmula para vencer. Eu vou te dar a fórmula para você nunca mais ficar por baixo. Não ser mais cauda, né? O que nós temos aí são muitos coaches motivacionais, né? Que pregam esse falso evangelho. E olha o perigo dessas mensagens. Olha o perigo. Que pouco a pouco vai nos afastando do verdadeiro evangelho. Como estava fazendo aqui em Gálatas. Afastando aqueles gentios, pouco a pouco, ao ponto deles mesmos estarem dissimulando junto com Pedro. Porque eles estavam sendo atraídos por aquela dissimulação, né? Ficou claro, né, gente? Por obras a gente não pode extrair nada de bom da lei, da nossa... Ai, gente, sinceramente, tá louco. Sabe qual é a maior prova de que uma pessoa é nascida de Deus? Sabe qual é a maior prova que uma pessoa é nascida de Deus? É porque ela é boazinha, faz boas obras. Não, gente, é porque cada dia mais ela se acha um lixo, sabe? E não é assim para parecer uma falsa humildade, não, como a gente vê por aí. Eu sei que eu não sou nada, mas ai daquele que me trate como nada, né? Tem isso também. Não, gente, quando a gente vem na palavra de Deus e conhece a santidade de Deus, a gente se olha no espelho e não sobra nada pra gente. Nada. Por isso, por que os falsos mestres, o falso evangelho foca tanto em alabar o homem? Por quê? Porque isso faz com que o homem se sinta motivado a cada vez fazer mais. Isso é bom para líderes gananciosos. Agora, quando tu vem na Bíblia e prega o verdadeiro evangelho e fala: tu não é nada, nós somos pó e barro e imundícia, verme. Então isso faz com que a pessoa venha se enxergar e venha cada vez diminuir mais e dar glória para Deus. E quando tu dá glória para Deus, tu não dá glória para o homem, nem para ti, nem para o homem que tá querendo te motivar, né? Então, gente... esquece, pelo amor de Deus, esquece que tu pode te salvar pelo teu esforço. E se tu quiser continuar dando em aguilhões, olha, boa estadia no inferno pra ti. É a única coisa que dá pra falar, porque sinceramente, eu quando falo da justificação pela fé unicamente por Cristo, eu realmente, assim, sabe, eu entro dentro do texto bíblico e eu entendo a preocupação de Paulo e o zelo e a autoridade, como a gente vai ver na próxima semana, que é aquele versículo que ele chama os Gálatas de imbecis. Porque não dá para dizer outra coisa para uma pessoa que continua achando que pode se salvar por méritos próprios, sendo que está escrito aqui que ninguém será salvo por obras da lei. Então, vamos continuar, porque senão a gente não vai terminar isso aqui hoje. O que ela tem que entender com isso é que ninguém é suficiente, né? Ninguém é autossuficiente. Quando nós lemos esses versículos de Romanos, quando nós lemos Gálatas, eu entendo o seguinte: eu não sou suficiente. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de Cristo para me salvar, da sua justiça, da sua santidade. E isso não está em mim, está em Cristo.
né? Então, é isso que você tem que entender. Se você não está entendendo isso, quando nós lemos Gálatas, Romanos, todos os evangelhos, você está com sérios problemas, porque é isso, é a única coisa que nós vemos, que não temos justiça própria. A nossa justiça, como Paulo mesmo disse, coloca bem, que a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? E não podemos esquecer disso, que não somos justos, né? Não, a gente precisou de Cristo, a gente precisou da justiça dele para poder ser considerados justos. É isso, sabe? Às vezes me ferve os miolos, porque disso, sabe? Porque, meu Deus do céu, Cristo tem que descer para poder nos dar a justiça dele. E a pessoa ser tão orgulhosa a ponto de dizer, não quero a tua justiça, porque eu posso me salvar com a minha justiça? Pelo amor de Deus, o que uma pessoa dessa merece? O inferno. E com um grau elevado de merecimento, sabe? É incrível, sabe? É incrível. Eu sei que isso é duro, porque ninguém quer ir pro inferno, né? Ninguém quer. É muito mais lindo, é muito mais bonito você ouvir. Olha, você pode. Olha, você é capaz. Está em você o poder. Isso soa bonito aos ouvidos. Ou passar 10 passos para ela se salvar, 10 passos, exato. Como a gente então, já falou. Quando se fala do inferno, é mais fácil. É duro, é difícil, né? Você aceitar isso. É difícil, porque parece muito radical, mas é a realidade. Os que irão ao inferno são os que irão merecidamente, porque não creram, porque deram as costas para a cruz do Senhor Jesus. E defenderam a lei, defenderam a sua justificação. Então, quando a Aline fala vão por merecer, é verdade, a Bíblia diz isso. Porque não creram no único Salvador, o único mediador, né? Porque ela se baseou na sua justiça, né? Ela construiu a sua própria justiça. Então, como que ela vai ter alguém para lhe justificar? Ela está debaixo da sua própria justiça, ela está debaixo das suas próprias obras. Entende? Então, se ela negar isso, ela está negando essa graça, esse favor imerecido, ela está negando essa justificação pela fé. E aí diz assim, ele segue falando assim, mas, Paulo falando para Pedro, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Aqui eu vou ter que dar uma explicação um pouco mais detalhada, amor, porque é um versículo meio parece estranho, né? Mas vocês vão... Se a gente não conseguir concluir hoje, a gente conclui na semana que vem, tá bom, pessoal? Mas... Porque olha só, diz assim, voltamos a falar, Paulo está dizendo para Pedro que nenhum homem será justificado pelas obras da lei, unicamente pela fé na obra de Cristo na cruz. Aí ele fala, mas Pedro, se nós, procurando ser salvos, justificados por Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á caso ser Cristo ministro do pecado? O que Paulo está falando aqui para Pedro? Pedro, se nós, que somos judeus, praticantes da lei, sabemos que não precisamos dessa lei para ser salvo, apenas crer em Cristo para ser salvo, se a gente crendo nisso, e ainda assim a gente for achado como pecador, como tu agora está cometendo esse grave pecado, então o que isso significa, Pedro? Significa, Pedro, que Cristo é o autor do pecado, Pedro? Vamos entender, eu quero explicar isso para vocês entenderem isso aqui melhor. Presta atenção, porque não é fácil de ensinar. Se vocês não prestar atenção, aí mesmo que não vão entender. Então, vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui, meus amores? Quando ele diz aqui que se eu digo que eu sou salvo, se eu digo que eu
crê na obra de Cristo na cruz para salvação, em outras palavras, se eu digo que eu sou um filho de Deus, que eu nasci de novo e eu sou pego em pecado ou vivo na prática do pecado, significa então que Cristo é o pecador da história? Por quê? Porque se eu nasci de novo, se eu sou filho de Deus, Cristo mora em mim através do Espírito Santo. Vão entendendo. Vamos ver se vocês conseguem entender. Quando eu nasço de novo, eu sou ligada ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Cristo passa a ser o cabeça e eu passo a ser o corpo. Então, o Espírito de Deus habita em mim. Então, se o Espírito de Cristo, de Deus, habita em mim com o meu novo nascimento, e eu digo que eu fui salvo, e eu tô pecando e eu peco, então significa que quem tá pecando é Cristo. É isso que Paulo tá dizendo aqui. E olha o absurdo, olha o pecado gravíssimo de Pedro, gente. Por isso que eu falei, isso aqui é muito delicado. Então, Paulo tá dizendo assim para Pedro: Pedro, tu é nascido de Deus, Pedro. Então, Pedro, se tu agir dessa maneira conforme aí, contrária ao evangelho, como tu tá fazendo, Pedro, isso é um pecado sério, Pedro. Se tu agir nesse fingimento, deturpando o evangelho, Pedro, querendo atribuir a salvação, a justificação às obras da lei de novo, Pedro, em outras palavras, tu tá fazendo de Cristo um pecador, Pedro. E isso é verdade, Pedro? Cristo, o pecado se origina em Cristo, Pedro? Aí ele fala na hora: claro que não. Porque de Cristo não verte pecado, de Cristo não se extrai pecado, de Cristo só se extrai santidade, 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 santidade. Vocês viram a gravidade do pecado de Pedro? Eu não sei se tá ficando claro isso, amor. Tu como ouvinte também, está ficando claro isso para ti. É isso que Paulo tá dizendo aqui: Pedro, tu é nascido de Deus, tu é coluna da igreja, e o teu pecado é tão grave que por causa do teu pecado dá a entender que Cristo é o pecador. E Cristo é pecador, Pedro? Claro que não. Claro que não é. Então ele vem e fala e diz assim: certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Então o que Paulo está dizendo para Pedro? Paulo está dizendo o seguinte: Pedro, como Cristo não é o autor do pecado, como Cristo não peca, porque eu nasci de novo e ele está em mim, e eu cometo um pecado, como Cristo não é o pecador, das duas uma: ou eu não nasci de novo, ou eu não fui salvo, ou eu não fui justificado ainda, ou então não existe comunhão entre mim e Cristo. Ou a minha comunhão com Cristo está zero. O Espírito Santo já está apagado dentro de mim. É isso aqui que Paulo está falando. De tão grave foi o pecado de Pedro, amor. Sim, porque ele está dizendo o seguinte, é o exemplo que eu dei na escola. Né? Está bem relacionado a isso, porque se eu cheguei com a minha justificação lá na escola, entrei na sala de aula, e daqui a pouco o professor vem me cobrar as tarefas anteriores, por que você não fez a tarefa anterior? Por que você... Ele não pode fazer isso, porque eu tenho o quê? Uma justificação. Né? Eu tenho uma justificativa. E a mesma coisa ocorre para quem não tem essa justificação, porque se alguém chegou atrasado para entrar na sala de aula, e ela dizia: não, mas ontem eu me comportei muito bem na escola. Ontem eu fiz os deveres, ontem eu me comportei bem. Mas a professora vai dizer: olha, eu não posso fazer nada por você, porque você não tem uma justificação. Entende isso? Eu acho que isso fica bem claro, o que nós estamos dizendo. Se eu fui salvo mediante a fé, como que amanhã eu vou estar me culpando por algum pecado? Não, porque eu fui salvo pelo Senhor Jesus. Eu fui justificado por Ele. E quando alguém diz o seguinte: não, mas então quer dizer que agora eu fui salvo e eu posso pecar? Que não vai me acontecer nada? Isso é impossível. Isso não é possível acontecer.
Porque uma pessoa que nasceu de Deus, então agora ela tem dentro de si a natureza divina, né? Ela é justa não para se esconder atrás da sua justiça. Ela é justa porque a justiça está embutida nesse novo nascimento. Ela é verdadeira porque a verdade está embutida nesse novo nascimento. Ela não tem que se esconder, ela não tem que se esforçar para praticar essa justiça. Ela vive afastada do pecado. Tem um versículo que diz, livro de, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31, que diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer dizer, eu recebi essa redenção. E Romanos 8:1, né, que diz também, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então eu vivo conforme isso. Eu passo a viver conforme isso. Eu passo a viver todos os dias da minha vida, até eu morrer, até o último dia, até Jesus voltar, eu vou viver justificado por Ele. Eu tenho uma natureza caída. A minha inclinação é para o pecado, mas eu não vou pecar. Eu não vou ter o desejo pelo pecado. Eu vou viver afastado do mundo. Eu vou me tornar inimigo do mundo, porque agora eu tenho a natureza divina. Então, quando a pessoa ela fala isso, não, mas agora então eu posso pecar porque eu fui justificado? Porque nem foi justificado, né? Porque uma pessoa que fala isso é incoerente, se você entende. É ilógica, é uma coisa fora de raciocínio que alguém fale isso. Porque uma pessoa que verdadeiramente nasceu de Deus, agora está embutido nela a justiça, a verdade, né? Porque isso está no novo nascimento, na natureza divina de Deus. A justificação pela fé não isenta a obediência. Sim. A justificação pela fé não isenta viver uma vida de santidade. Ao contrário, outorga. Confirma. Porque quem é nascido de Deus, faz parte do corpo de Cristo. Gente, eu não sei, às vezes a nossa capacidade humana de ensinar não alcança. Gente, presta atenção, Cristo é o cabeça e os nascidos de Deus é o corpo. É impossível um corpo andar desligado da cabeça. Eu quero que vocês voltem a entender isso aqui, que Paulo está falando para Pedro. Pedro, se nós somos nascidos de Deus, estamos ligados à videira, estamos ligados à raiz que é Cristo, estamos ligados à cabeça que é Cristo. E um corpo não pode sair por aí pecando completamente como se estivesse desligado ao cabeça que é Cristo. Tu consegue entender isso, Pedro? Que se tu é nascido de Deus e tu tá ligado ao cabeça que é Cristo, se tu peca é como se Cristo estivesse pecando? É normal isso, Pedro? Não, Pedro, porque de Cristo não sai pecado. Então o problema é em quem, Pedro? O problema tá em ti. Inclusive, quando o Senhor Jesus se encontrou com Paulo, o que aconteceu com Paulo? Que era Saulo. Ele foi transformado em Paulo, né? Quer dizer, aquele homem que era praticante da lei mosaica, que tinha a lei de memória, que defendia aquela lei, e ele, a nível de matar cristãos, né, por causa da lei. Olha só quem era Paulo. Mas quando o Senhor Jesus se encontra com ele, o que aconteceu? Ele ficou em um estado de estupor, quer dizer, um estado de inconsciência profunda. E a partir daquele dia, ele se enxergou quem ele era. Que ele não era nada, que ele era um trapo de imundícia, que Cristo era tudo para ele. Olha só, quando uma pessoa ela nasce de Deus, né?
ela nasceu de Deus. Olha o que Paulo fez depois. Exato. Paulo disse, se eu, quando era perseguidor de cristão, se eu, quando eu era um defensor da lei, quanto mais agora, né? Agora sim que eu vou defender o meu Senhor Jesus, que eu vou defender a cruz, nem que eu tenha que morrer para isso. Mas olha só, veja isso, inclusive lá em João, 1 João 3:6 diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Para alguém aí, alguém sem graça que diz, não, então eu posso pecar agora eu estou livre, vou pecar e... Né? Para você que diz isso, ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando, quer dizer, o que nasceu de Deus, o que entendeu esse verdadeiro evangelho, foi alcançado por essa graça, por esse favor imerecido de Deus. E ele diz, toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco o conheceu. Então você tem que rever o conceito de novo nascimento, você que diz que nasceu de Deus, mas não, agora eu vivo livre, posso pecar porque eu estou livre. Porque eu fui salvo pela graça, fui justificado, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que só cruzar os braços e esperar. Você tem que rever o conceito de novo nascimento. Porque eu duvido que uma pessoa assim nasceu de Deus, né? Isso é muito incoerente dentro do que nós estamos aprendendo, né, Aline? Vamos passar aqui pro... Paulo, só um pouquinho, amor. Amor, acho que a gente não vai continuar os outros versículos, porque tem muita coisa para falar ainda e eu acho que a gente vai deixar os versículos sou crucificado para a próxima semana, porque ainda tem muita coisinha para falar aqui ainda sobre isso. É muito importante você entender. Gente, Paulo era extraordinário. Paulo usou, claro, o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo usa a personalidade, a inteligência da pessoa, a maneira de ela colocar as palavras. Paulo era extraordinário no sentido de que de um vacilo de Pedro, ele usou para criar a maior doutrina da Bíblia, a justificação pela fé em Cristo. Gente, aqui é a doutrina da salvação, gente. Isso é o cerne, né? É a doutrina da salvação em Cristo. Paulo, com aquela extraordinária sabedoria que o Espírito Santo deu para ele, conseguiu criar isso e através de um sermãozinho ali em Pedro, por um vacilo de Pedro, porque fique muito claro que Pedro era filho de Deus, era nascido de Deus, mas vacilou. Paulo, digamos assim, no linguajar de hoje, deu um sermão nele, né? Deu um sermão nele que é a base de toda a Bíblia. Inclusive, nesse versículo, só para fechar, para a gente terminar a live, para dar continuidade, ele diz assim, porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Né? Então, quem é que ele está colocando aqui como pecador, como transgressor? Quem é o pecador? E o que quer dizer construir um sistema velho da lei? Né? Porque isso é o que está acontecendo. Eles estavam... Você vê que em todas as gerações, todos os séculos, sempre alguém vai tentar construir esse sistema velho da lei. Né? E o que é esse sistema velho da lei? E quem é esse pecador? Olha, o pecador é aquele que deu as costas, né, para a cruz de Cristo. O pecador é aquele que não creu, ele não creu nessa graça, nesse favor imerecido. Ele tentou construir a sua própria escada. Como nós falamos da escada de Jacó, né? Porque muitos dão nomes a essa escada. Olha, essa escada é você subir degrau por degrau. Essa escada é você lutar, você tem que construir essa escada aí, para chegar no topo. Né? Então, esse é o pecador é aquele que deu as costas para a cruz e está tentando construir um novo sistema da lei, de uma forma sutil, como os judaizantes estavam fazendo no meio daqueles cristãos. Eles começam então a construir outra vez o sistema antigo da lei. E nós vamos dar continuidade a esse estudo que
que eu tenho a certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas, e tem impactado. Nós temos recebido feedbacks, e graças a Deus por isso, como falamos no início da live, o objetivo dessa live é ajudar você, é abrir os seus olhos. Sempre será esse o objetivo, é e sempre será o objetivo, de ajudar as pessoas a abrir os olhos, de mostrar o verdadeiro evangelho que deve ser pregado a todos, para que haja então a salvação, né, Aline? E assim, ó, eu quero terminar essa parte. Desculpa, gente, a gente ia falar sobre estou crucificado em Cristo, a gente vai falar na próxima semana com mais detalhes ainda, porque realmente a gente ficaria aqui mais 2 horas falando. Mas, meus amores, vocês têm a Bíblia de vocês sabem ler. Para aqueles que estão aqui assistindo a live, que vão assistir depois, muitos para criticar, muitos para dizer que sem sacrifício não tem salvação, que temos que sacrificar, que temos que continuar sacrificando, porque se Cristo sacrificou e fez a parte dele, nós agora também temos que fazer a nossa parte, sacrificar para ser salvo e para nos mantermos salvos. Para ti que pensa isso, que aprendeu isso, que ensina isso, que quer continuar ensinando esse absurdo, eu pergunto, tu sabe ler o que está escrito na tua Bíblia? Porque aqui Paulo falou 2 vezes que ninguém será salvo, justificado pelas obras da lei, cumprindo lei, fazendo lei. Gente, não é concordar comigo, concordar com o Anderson, concordar com o canal Fundamento, não é isso, é concordar com a verdade. Contra a verdade a gente não pode lutar, e essa é a verdade bíblica. Se tu continuar insistindo que a tua salvação vai ser alcançada através da tua obediência, através do teu sacrifício, do teu esforço, das tuas boas obras, tu está indo contra a palavra de Deus, tu está indo contra o próprio Senhor Jesus, tu está desprezando a graça, tu está desprezando a cruz de Cristo. E aí, aonde que vai ser o teu final? Então, meus amores, pare, pensa, medita, presta atenção. Não quer acreditar na gente? Medita na Bíblia, creia no que está escrito. Mas um dia, tu vai estar diante do tribunal de Cristo e ele vai te cobrar. E aí? E se você estiver diante do tribunal de Cristo e você não tem um veredito a seu favor? E aí? Porque essa justificação pela fé é o veredito favorável àquela pessoa. Não sei se você já participou de um júri, de um tribunal com alguém, você viu quando a pessoa teve lá um veredito, ou favorável, ou contra ela, né? Então, todos vão comparecer diante dele, mas só aqueles que foram salvos mediante a fé, o Senhor Jesus, que receberam essa salvação pela graça, né? Então terão esse veredito, terão essa justificação e poderão entrar então no reino de Deus. É aquilo que eu sempre costumo dar como exemplo. Um dia tu vai estar diante do tribunal de Cristo ou na porta do céu e vão te perguntar por que tu tá aqui, e tu vai dizer porque eu obedeci, porque eu era dizimista, porque eu era ofertante, porque eu fiz campanha, porque o meu nome foi para Israel 300 vezes, porque eu fazia parte de uma instituição, porque eu era uma boa esposa, porque eu era um bom marido, porque eu era um bom filho, porque eu era tudo de melhor. Tu vai ser expulso do céu direto pro inferno, porque lá não vai ter lugar pra gente que se jactancia, pra que se glorie, lá não é lugar de méritos humanos. Agora, se tu chegar na porta do céu e Cristo perguntar por que tu tá aqui, eu tô aqui porque tu comprou a salvação pra mim, e eu creio no que tu fez por mim, porque eu sabia que eu não tinha condições. É simplesmente essa é a resposta. Confiar naquilo que Cristo fez. Isso é o que vai te declarar inocente diante do tribunal de Cristo. Confiar na obra dele na cruz. Isso significa justificação pela fé. E essa é a mensagem do verdadeiro evangelho. Pessoal, se você achar conveniente compartilhar esse vídeo, essa live, então compartilhe nos seus
contatos do WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais, tá bom? Porque o canal do YouTube vai entender que esse vídeo é importante. Se você deixar o seu like, se você deixar o seu comentário, se você compartilhar com mais pessoas, ele vai entender que ele deve entregar para mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas e beneficiadas como você está sendo através desse vídeo. Tá certo, pessoal? Bom, foi um prazer imenso estar com vocês e nós vamos dar continuidade na próxima semana, na terça-feira que vem, vamos dar continuidade ao estudo de Gálatas, tá certo? Durante a semana vamos falar sobre o tema, vamos divulgar na rede social sobre o tema que estaremos falando na semana que vem. Vamos entrar na presença de Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença. O Senhor que é o único mediador entre os homens e Deus. E o Senhor conhece, meu Pai, a situação que cada pessoa está vivendo agora. Tem pessoas que estão à beira da morte, pessoas que estão, meu Deus, sofrendo. Pessoas, meu Pai, que estão carregando fardos que a religião impôs sobre elas. Estão carregando fardos pesados, meu Pai, de culpa. E o diabo, meu Deus, que tem como ofício acusar, meu Pai, colocar dúvida, acusando, impondo sobre elas, meu Deus, essa culpa. Meu Deus, tem trabalhado arduamente contra essas pessoas, com engano, com mensagens falsas, com evangelho falso, meu Deus. Então que o Senhor, meu Pai, venha repreender todo o mal que tem trabalhado, atuado na vida dessa pessoa, nessa família, nesse lar, meu Deus. E que essa pessoa, ela tenha o seu entendimento aberto para compreender a Tua palavra, para entender esse verdadeiro evangelho, meu Deus, e para receber essa justificação pela fé. E aqueles, meu Deus, que se encontram urrando de dor no hospital, aqueles que se encontram doentes, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, que o Teu poder chegue até elas, meu Pai, que a Tua mão venha tocar, meu Deus, nesse aflito, nesse necessitado, meu Deus, e que, sobretudo, ela venha entender a Tua palavra, que ela venha ter a sua vida regenerada, meu Deus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado pela sua companhia e uma excelente noite a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Até próxima semana. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim
atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar